Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live toda quarta-feira às 8 horas da noite. E, na verdade, hoje não é uma live, hoje é o segundo episódio desse quadro que eu coloquei, que chama Encontro com Novos Humanos, onde eu trago um convidado muito especial que tem a agregar, não só pelo seu despertar, mas pelo seu servir como um trabalhador da luz, com o seu conhecimento, para que possa ampliar e nos ajudar na nossa jornada. Então, esse é o motivo pelo qual eu criei isso, porque eu quero trazer alguns convidados aqui especiais, pessoas que eu conheço o trabalho, respeito o trabalho, aprendo com eles também, e eu tenho certeza que pode nos ajudar na nossa jornada, no nosso entendimento, para que a gente faça a nossa expansão da consciência mais conscientes. Então, antes de chamar a minha convidada, deixa eu só falar um pouco de boa noite, enquanto as pessoas estão chegando, né? Então, boa noite, Carmen, boa noite. Sandra, boa noite, tudo bem? Maria, boa noite. A Sandra está ansiosa por essa live, então espere para ver. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Eliane. Clóvis, muito boa noite. Clotilde. Maria Alice, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? E hoje tem coisas para falar depois no final, e vamos, né? Deixa eu só olhar aqui como é que nós estamos. Já podemos chamar a nossa, convidada de hoje, então deixa eu chamar aqui, vamos colocar aqui, deixa eu colocar de outra forma para ficar maior. Carol, minha querida, Carol Graber, ponto numerologia. Boa Carol, seja noite. muito bem-vindo, viu? Júnior, é uma alegria, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite e curiosa aqui, com muita vontade de compartilhar a minha história com todo mundo. Eu sei que, a gente não compartilha com muitas pessoas, né? Até porque a gente não tem muita oportunidade para isso. Então, Carol, primeiro eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite. Sei que você está bem ocupada aí com as suas coisas, né? Com seus programas, né? Tá bombando aí nas coisas, tem os seus cursos também e conseguiu aí uma, né? Já eu estou tentando, viu, pessoal, com ela desde o mês passado. É que mês passado a gente não conseguiu, né, fazer com que a Carol, porque ela estava bem ocupada num curso que ela deu online, muito legal, por sinal, né? E então, Carol, obrigado por ter aceito, né? Nós estamos nesse canal, que eu falei, é um quadro que eu abri agora, em que eu trago pessoas assim, a dedo, pessoas que eu sei que têm um conhecimento importante para compartilhar, assim como a sua própria história, porque eu quero que as pessoas entendam, né, que olha para nós, né, trabalhadores da luz, sabe tudo de numerologia, sabe tudo disso, sabe daquilo outro, e acha que a gente, né, não passamos também pela jornada, pelo despertar da consciência, desperta o decadente, depois vai, toma uma paulada daqui, uma de lá, vai aprendendo. E mesmo, né, trabalhando com isso, nós também temos o nosso processo de jornada, né, do despertar da consciência, da expansão da consciência. Então, primeiramente, né, muito obrigado. Se você quiser fazer uma apresentaçãozinha sua, que eu já fiz, mas se você quiser, né, porque tem coisas aí suas que são suas, para a gente possa começar aí com o seu compartilhamento Eu de queria, quero, como foi, né, o seu despertar. quero primeiro falar para você que é muito legal isso que você criou, Júnior, porque eu acho que traz uma humanidade, uma coisa muito real da nossa vida para todo mundo. Porque despertar a consciência, o processo de autoconhecimento, a gente começa e a gente não acaba nunca. Eu falo que parece que a gente passa por espirais, assim. Você começa um processo, você entende uma coisa. Aí Parecido com com o esse tempo você. quadro que está atrás aí de você, né? É Bem que, parecido pois com é, esse daí. e a gente começa mais uma jornada, porque são realmente camadas de uma cebola que a gente vai entendendo, e quanto mais a gente conhece, acho que você sabe bem isso, mais a gente percebe quanto que a gente não sabe. E quão profundo Mais é todo fundo esse é, né? movimento, exatamente. Então, é muito especial poder compartilhar aqui. Nossa, minha jornada, eu acho que não sei se é a maior parte das pessoas, mas a gente entra muito nesse despertar com uma crise, com um momento de dor, com um momento assim de. Eu me senti totalmente perdida. Eu acho que eu passei por uma crise de identidade muito grande. Foi em 2018 que começou, então faz agora
7 anos que eu entrei nesse processo, eu realmente mergulhei de cabeça. A minha história, só para quem não me conhece, eu, mãe de 3 filhos, meu sonho sempre foi a maternidade, então eu sou aquela que tinha uma vida perfeita, a família todo mundo feliz. Quando meus filhos estavam, o pequeno estava com 2 anos, acho que muita gente passa por isso, Júnior, os filhos começam a crescer e eu, escolha minha, eu parei de trabalhar, me dediquei a eles. De repente eu falei, gente, mas tá faltando alguma coisa. Eu tenho tudo que eu quero, mas assim, sabe aquela busca interior, assim, uma coisa bem que eu acho que mais profundo, espiritual mesmo. Falei, mas eu quero algo a mais. A minha mãe me educou dentro do espiritismo, então eu sempre gostei muito, né, da doutrina espírita. Nunca me identifiquei muito com um centro específico, mas eu sabia que tinha uma coisa espiritual que eu precisava mergulhar na minha vida. Nesse ano, em 2018, eu não sabia por onde começar, Júnior. Eu realmente não sabia, eu não sabia o que não estava bom, eu achava que era uma questão com meus filhos, e lógico que nunca é o externo, porque esse é o primeiro aprendizado do autoconhecimento, é sair do vitimismo, não é fora, tá tudo dentro da gente. Sim. Então, essas respostas, né? Eu Essa é a maior comecei. descoberta que a gente tem, né? Quando a gente começa a Mas olhar sabe, para dentro, aí a gente Júnior, começa a mas entender. isso é tão profundo e muita gente, a gente, né, percebe que, poxa, tá culpando o marido, tá culpando o chefe, tá culpando o filho. Não é fora. E a gente percebe também que quando a gente muda o nosso comportamento, isso reflete, reverbera no todo. Quem Sim. está em volta de você percebe, e as coisas começam a mudar. Bom, mas voltando, crise, não sabia por onde começar. E o meu processo, eu fui meio que abençoada, porque começou no Centro de Espiritualidade Universalista, no Curati. Eu falo que ali foi o grande portal da minha vida, porque eu nessa busca, eu fiz um curso de Theta Healing, que foi o meu início, e a partir do Theta Healing me falaram do Curati. E eu comecei a frequentar. Eu falo que ali foi um momento onde o meu despertar realmente aconteceu. Você Foi deu sorte, dentro hein? Você um deu lugar de sorte. muito Nossa, acolhimento, de muita luz. E quando eu entrei lá e eu comecei a escutar o que o dirigente falava, eu falei, gente, isso aqui é o meu lugar. Porque aí minha cabeça começou a expandir. Eu comecei a entender a espiritualidade de uma outra forma. Então, lá começou a acontecer, mas eu ainda estava dentro da minha vida pessoal, passando por um turbilhão, porque eu estava perdida, eu não sabia o que fazer, eu não estava satisfeita com o que eu tinha. E o que eu percebi, Júnior, minha transformação, ela teve muito a ver com eu me conectar comigo mesma. Eu percebi que eu estava vivendo uma vida, sabe aquela vida numa zona de conforto? é um Sabe aquela avatar, né? vida? Sabe aquela vida que você vai levando, tudo muito previsível, sabia onde ia estar, parecia que estava tudo muito assim planejado, estruturado. Tava no Só automático, né? Tava na tava, Matrix automática, não, né? tava, mas a Matrix ela estava muito confortável. Ela É, tava gostosinha na Matrix. E eu recebi um chacoalhão, assim, eu tive um chamado muito grande de não dá para continuar aqui. Não é esse o caminho. O meu processo envolveu a minha separação, que foi um momento assim muito difícil, de muita dor, porque eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse me separar. Mas eu percebi que eu estava num lugar que não era mais o meu. Aquilo não fazia mais sentido para mim, dentro do que eu estava descobrindo e dentro do que eu percebia e dentro do que eu gostaria de ter como um relacionamento. E de novo, nunca é o outro. Tava tudo dentro de mim. Então foram as minhas atitudes, decisões, forma de me colocar que fizeram com que eu, dentro do meu casamento, né, me anulasse muito, por exemplo. Bom, aí eu fui atrás de um monte de coisa, Júnior. Aí eu fui atrás de todas as ferramentas que eu queria explicação. E a numerologia foi uma delas. Quando eu fiz o meu mapa, eu entendi por que eu estava naquela crise. O mapa e os números me explicaram muito por que eu estava passando por aquele momento, né? E os números, eles têm esse poder, porque eles vão dar um direcionamento muito grande na vida. é. Aquilo fez tanto sentido para mim, Júnior. E outra coisa curiosa, ó, vocês que estão ouvindo aí, eu tava nesse momento de muita, né, perdida. Sabe quando você quer a resposta de fora? Eu buscava terapeutas, carta, baralho, tarô, radiestesia. Eu queria uma resposta. Eu queria que alguém me falasse o que eu tinha que fazer. E esse eu acho que é um outro grande aprendizado que eu tive. Eles são ferramentas, né?
que te mostram, mas quem tem que fazer é você, né? Ali E é são difícil isso ferramentas, às né? vezes, né? É muito difícil a gente tomar O que é o decisão. problema é que às vezes a gente precisa, é o que eu entendo, né? Porque eu acho que ferramentas são importantes, que eu gosto muito. Mas às vezes as pessoas ficam na ferramenta. Aí ela vai para lá, depois ela vai faz um mapa, depois ela fala numerologia, depois ela vai na astróloga, depois ela vai no tarô, depois ela vai no sei o que, não sei o que lá. Em vez dela pegar e alguém de confiança, alguma ferramenta que realmente ressoa com ela, fala, cara, é aqui. Em vez dela, quando mostra, em vez dela fazer alguma coisa com aquilo que está sendo mostrado para ela, eu acho que ela começa a buscar muito revalidação ou algo que facilite ainda mais. Que não, isso aqui tá bom me mostrar, mas eu quero alguma coisa que seja assim, mamão com açúcar, que praticamente eu não tenha que fazer nada, que solucione tudo na minha vida, que faça assim, olha, vai acontecer isso, você vai abrir aquela porta, você vai fazer isso, você vai daquilo, aquilo. Por exemplo, você não ter nada. Ah, não, se eu fizer nada, né, se fizerem por mim, eu resolvo o meu negócio. Né? Então, eu acho que essa busca, né, de ferramentas que falam a mesma coisa, né? As boas ferramentas, na verdade, elas te dão uns direcionamentos, mas o direcionamento é um. Precisam ser usadas, precisam ser, ok, tá me mostrando isso. O que eu vou fazer agora com isso? Né? Como a numerologia, né? Que é E incrível. aí, é exatamente você ter coragem de colocar em prática o que você escuta. Ah, mas aí é o grande problema. O problema é esse, o problema é a coragem. Tanto que eu falo, né, para os meus amigos, meus alunos, meus seguidores. Qual é o sentimento que divide a tabela de Hawkins? De uma elevação, né, de uma frequência elevada, de uma baixa frequência. Não é o amor, é a coragem. Porque a coragem para você né, enfrentar seus medos, seus traumas, tomar atitudes, encarar as coisas, sair do automático, né? Olhar as coisas de outra forma, é a coragem. O desperto é a primeira coisa que nós temos que honrar em um desperto é a sua coragem para despertar, porque tem gente que não tem coragem, que fala assim: ah, não, prefiro ficar assim, não vou despertar, não. Não é? Uma das coisas aqui que está inclusive anotado é que para esse ano, né? Quando a gente falar, inclusive a gente vai entrar nisso daqui a pouco, em 2025, Oh, tem que entrar, né? a gente precisa de coragem, porque muita gente fica preso no medo, muita gente. Porque é difícil, né, Júnior? Não é fácil. A gente dá um passo para o desconhecido, ter coragem é você fazer uma coisa que você não necessariamente sabe que você vai ter lá na frente. E o medo, ele te deixa num lugar confortável, só que é uma zona, mesmo que tá ruim, você conhece. É uma zona desconfortável, né? Mas você É tá uma zona acostumado com é uma ela. zona de conforto desconfortável. Você tá, pelo Né? menos você conhece. Tem muita gente, inclusive tem números que falam sobre Sim, isso, tá? Então esse processo de coragem, de olhar, de tomar atitude de mudança é fundamental. sim. E aí eu falo que assim, o universo me colocou assim num liquidificador, eu não tive opção, eu falei, eu tenho que fazer essa mudança e quando eu fui empurrada para fazer tudo isso, é impressionante como a vida começa a se transformar. Quando a gente se abre para esse desconhecido, para as infinitas possibilidades que o universo traz, eu nunca me imaginei, por exemplo, tendo um programa na rádio, mas jamais. Eu era aquela pessoa quieta e tímida. O meu perfil, a menininha, sabe aquela santinha, Júnior? Sabe aquela adolescente, faz tudo certinho? Essa sempre fui eu. É a boa aluna, fez a boa faculdade, é aquela que não dá trabalho para os pais. Só que esse lugar, ele também me aprisionou. Esse precisar ser perfeito, esse precisar atender expectativa, não querer causar confusão. Deixa eu Ser fixar da passivo, boazinha, né? ser mais passiva. Só que isso aprisiona, porque quem é assim? Você está se anulando, você está deixando de colocar sua voz, por exemplo. Você vai apagando e se desconectando da. Peraí que ela já volta, viu? Voltou? Voltou. Sim? Uhum. Então a gente às vezes se perde dentro desse processo. Então é fundamental que quando você faz todas essas ferramentas, que é o que você falou, por exemplo, poxa, então é numerologia, é astrologia, é uma leitura de carta, todas elas são muito valiosas. Sim. E é muito curioso como é o que você falou, todas elas vão te falar mais ou menos a mesma coisa. Porque, porque tudo é energia. Então elas vão falar de você. Então as ferramentas elas se combinam, elas vão te dar ângulos diferentes, uma outra Sim. forma de você se enxergar.
A numerologia, para mim, Júnior, ela é muito prática e objetiva. Então, poxa, é cálculo. Aquilo, sabe como não tem por onde escapar? Não, É eu uso técnica. Você vê o bastante, né? número lá. Né? Você sabe que eu uso bastante, né? Como eu sou Peraí que uma eu não tô pessoa te muito. escutando, Júnior. Mas tá aqui. Mas nós Eu estamos não te discutindo. escuto. Você tá me escutando? O Uhum. que eu faço? Oh, meu Deus. Peraí. O Não, que eu que para faço aqui tá agora? tudo Você tá certo. mudo. Mas é Quer que eu aí. saia e entro de novo? Aham. Tá bom, rapidinho, peraí. Pessoal, ao vivo essas coisas, viu? Vai acostumando aí. É que às vezes no celular, como ela tá no celular, às vezes entra uma ligação e aí o celular dá uns pau, entendeu? Mas só entrar de novo. Mas vocês veem como ela é incrível, né? E graças a Carol é que eu conheci o Kurat. Voltou? Eu voltei para você? Eu ouvi que você tava falando do Kurat. Eu É, tô. Vou até. Eu acabei de fazer stories falando sobre isso. Lembro é, exatamente da nossa conversa ali nossa. do Kurat. Bom, vamos lá, vamos voltar. Não, e a numerologia que você está falando é muito exato, né? E ela é uma interpretação. Não, qual que é a numerologia, Carol? Então fala para o pessoal, aí, porque senão eu falo muito, né? Sabe que eu tenho um problema de falar, né? Eu, se der corda, eu tomo conta, não posso. Então eu quero que você explique a numerologia, os números e essa interpretação, né? Que é bom Então, saber que é uma ferramenta numerologia. tão bonita. A numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento que vai fazer com que você entre em contato com quem você é, com o seu propósito, com o que você veio fazer aqui. E ela te dá como se fosse um panorama da sua vida como um todo, porque vai falar desde aspectos lá da sua infância, do seu momento atual e também do seu futuro. O que é previsto, onde você precisa estar vivendo, como é que precisam ser as suas relações, quais são os seus traços de personalidade mais fortes. Então, por exemplo, o mapa ele é formado por 14 números e cada número, eu falo que é um código, é algo sobre você. É uma É um característica algoritmo, né? única. E a gente, todo mundo, né, tem uma identidade única, é sua marca digital, é aquilo que você veio deixar. Então, quando Que é você. feito pela combinação do nome, data de nascimento, não é? Isso. Três números do mapa vem do nome, que é sempre o primeiro nome, nome lá do solteiro, e 11 números da data de nascimento. Então tem o número de alma, que é a sua essência, caminho de destino, que é o que você veio fazer aqui. O que você mais gosta, o seu talento, o seu dom. E uma coisa muito importante do mapa, Júnior, são os seus desafios. É onde a vida vai te testar mais. Então, quando a gente entra em contato com tudo isso, é como se você fosse se identificar ali. E é muito comum a pessoa não achar que ela não se enxerga muitas vezes no mapa, porque ela está vivendo o lado negativo do número. Então, os números, eles são energia. E eles são como se fossem camadas de energia que você tem em volta de você. E por isso que eles oscilam. Então, Ah, porque dualidade, tem, né? Luz e sim, a sombra. energia, né? Então, nosso objetivo é viver o lado positivo dos números. E quando a gente consegue fazer isso, você vai ter uma vida mais leve, mais fácil, mais fluida, com dinheiro, com abundância. Todo mundo veio para ter uma vida assim. Então, por isso que eu falo, não é para a gente se confortar, se contentar com uma zona de conforto, com um lugar que não está muito bom, está mais ou menos, com um casamento mais ou menos, com um trabalho que você não é reconhecido. A gente veio para mais que isso. E o mapa ele te ajuda a se dar conta do teu É. potencial. Então, quando eu vejo o Carol, mapa, deixa eu te falar, dá um exemplo, para eu acho que para eles saberem, de um número, por exemplo, o lado positivo e o lado negativo dele, porque geralmente a gente sabe o lado positivo, né? Pelo menos, né? Eu, mas não sabe o lado negativo. Então, né, por exemplo, o lado positivo do é o começo, é o início, é a ação, uhum, você só sabe as coisas positivas, né? Mas qual é o lado negativo, por exemplo, do número olha, um? o um é o melhor, né? O começo, o início. Então, é isso que você falou. Número um, força, coragem, determinação, líderes, Mas empreendedores, pessoas que vieram do ao passo. Tem dois lados negativos do número um. O primeiro deles, que é o que eu acho que eu mais vejo por aí, são pessoas que não confiam em si, não se acham merecedoras. Sabe aquela pessoa que não reconhece o valor que tem? É como ela se fosse é um tudo leão. isso, mas acha que não é.
Por quê? Porque daí a gente vai lá para traços de infância, tá? É um pai que não valorizou, é uma pessoa que teve lá dificuldade, que não foi Então, ela reconhecida tem quando o ela era. potencial do, né, do É, um, ela tem tudo para ser, mas ela não é porque ela acha que ela não merece ser. é. E se isso tá na sua cabeça, sabe o que acontece, Júnior? É uma Ela entra, crença se ela não limitante. acredita na força dela, ela vai encontrar um chefe que vai desmerecer o trabalho dela, que vai colocar ela para baixo. Ela muda de emprego, acontece tudo igual. Por quê? Porque está dentro dela. Ela tem um marido, tem uma esposa, por exemplo, que também não te reconhece, porque é isso que vibra dentro. Então, a partir do momento que a gente assume a nossa Ela força, não por se isso. reconhece e ela se conecta com pessoas que não reconhecem ela, para reafirmar a crença dela nela mesma, que ela mesma criou essa crença. Bom, o universo é maravilhoso, né? Energia, a gente, por Tudo é ressonância, energia. a É gente um mais atrai. um é dois e tá tudo certo. Só que daí, o Júnior, tem outro lado negativo. O que que é o excesso dessa liderança? Isso a gente vê muito aí, você pensa, por exemplo, na política. Aí é o Líderes excesso. negativos, o O excesso ego, da a energia. ganância. Vaidade, orgulho, vai para o lado do autoritarismo, da agressividade, vai para uma explosão, vai para uma pessoa que é tudo do jeito dela, não consegue dividir, egoísmo muito forte. Então, por exemplo, quem tem o número um são pessoas que precisam se reconhecer com autoridade, né? Colocar o respeito, se impor, sim, porque vieram comandar, vieram ser exemplo. Mas tem que ter também o equilíbrio, É o né? equilíbrio, entendeu? Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. Daí cada um, como a gente tem vários Sim. números, a gente é uma mistura Aí tem uma de combinação, é que números. nem uma orquestra ali, sinfônica, em que você tem os instrumentos, aí você só vai, opa, aqui está um pouquinho desafinado, olha, aqui tem que tocar nesse tom, mas não está tocando. Vamos ajustar esse Exato. tom. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente, né, fala até de ano universal, por exemplo, se você pega 2020, que foi a pandemia, foi um ano 4, 2 mais 2. O Sim. 4, ele é o número da estrutura e da estabilidade. Então, o que que era previsto no positivo? Uma fase que o planeta produz, que tem todo mundo tem segurança, e a gente estava exatamente vibrando o oposto disso, O que oposto, foi 4. quebra de estrutura, medo. Só que o que que aconteceu? E isso é Paralisia, muito porque né, o importante. 4 também é o número do trabalho. Sim, paralisia. Paralisia total, né? Então, Ninguém trabalha, ninguém faz nada. mas quantas pessoas não conseguiram se reinventar e prosperaram muito na pandemia? Porque Eu tiveram fui um. coragem de fazer coisas diferentes, por exemplo. Eu fui um. Exatamente. O meu maior despertar foi na pandemia. Foi em Então, 2020. isso é um exemplo muito legal, porque assim, Sim. a energia universal, ela vai falar o que está vibrando lá fora, mas cada um tem que fazer a sua tarefa interna. É entender o que pode acontecer, né, no externo, Sim, mas poxa, como é que sim. você vai se reinventar dentro desse contexto? E como eu vou, como é que eu falo bastante para eles? É uma energia que vem, Uhum. não pede licença, não separa nada e fala assim, irmão, é aquilo. Como eu vou aproveitar essa energia? Como eu vou, né, utilizá-la? Porque ela vai, ela não pede licença, ela vem e acabou. É. Agora, né, é um vento. Você vai velejar ou você vai querer remar contra, ou você vai querer ignorar que ele existe e ficar balançando e reclamando da vida. Ai, que vento, ai, tá ventando, ai, tá balançando, hein? Ou vai falar, não, daqui, põe a vela para cima e não vamos velejar isso aí, porque nós temos que aproveitar o vento. Quando ele parar, aí nós vamos remar, aí nós vamos ver outra coisa. É mais ou menos isso, né? Exatamente, é perfeito. Então é como que você pode se beneficiar de tudo isso, se olhando e usando aquilo ao seu favor. Tá? Então, outra coisa muito legal da numerologia, Júnior, é que é um projeto de vida que cada um fez para si mesmo. Antes de você nascer, você desenhou isso. Então, o nome que vocês têm não é acaso, não é coincidência. Sabe quando o pai vai registrar e ele coloca um nome a mais, por exemplo? Eu já vi histórias assim. Muda alguma coisa ou coloca uma letra a mais. Tinha que ser desse jeito, porque eles vêm por intuição para os pais. É, porque quando nós unimos o nome completo e a Uhum. data de nascimento é um CPF, e só existe uma pessoa no mundo com o nome completo, né? Você pode ter vários Antônios que nasceram no mesmo dia, mas o Antônio nananã, 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 é um.
que nascer exatamente naquele dia, naquele mês, naquele ano, é uma identidade, né? Que é o que a gente usa muito, né? Na apometria, por exemplo. É nome completo e data de nascimento. Para que a Exatamente. gente acesse o registro daquela pessoa, porque ela é única, Uhum. não é? Exatamente. Exatamente. E a E é numerologia, curioso. na verdade, é essa interpretação, porque o nome completo dela e o nascimento, a combinação e esses números são únicos, porque só existe ela com esse nome e com essa vibração junto com a combinação do aniversário, não é? E por ser tão único, tem coisas que só você, Júnior, veio fazer aqui. É o teu Sim, papel, é a sim. sua vida, é a sua missão. Eu tenho a minha, mas cada um tem a sua. E todas elas são fundamentais. É como usar isso nessa entrega, nesse servir para você, para o seu desenvolvimento. Mas é ter certeza que a gente está aqui por algo a mais e buscar esse algo a mais. Sim, essa é a Então, jornada da iluminação, né? na numerologia, eu encontro exatamente isso. É como Sim. se eu visse o potencial das pessoas, eu entrego isso para eles. Porque a gente. Quantas pessoas não acreditam em si? Ah, não, imagina que eu vou fazer isso um dia, imagina, eu não sou capaz, eu não sou ninguém. E se diminuem. Então a gente precisa se apropriar disso, dessa identidade, desse Eu acho uma RG aqui. ferramenta incrível, né? Essas ferramentas, né? A numerologia é uma das que eu mais uso até, né? É, para que realmente a gente possa ter uma força, né? Ajudando nesse entendimento e nessa busca interna, né? Então, a nossa numerologia é importante e é a numerologia do mês, do ano, Uhum. né? Também são forças que a gente também não dá para ignorar, porque essas daí também entram, né? Na sua essência maior. Por exemplo, esse ano, 2025, é um ano 9 para todo mundo. É uma Exatamente. energia que vem universal, que ela entra com uma frequência, e que essa frequência do número 9 é uma frequência que acaba favorecendo muitas coisas, desfavorecendo outras, né? Se você não entrar na onda, não é? E todo ano é É, assim. e aqui, falando em ano universal, né, o mapa ele tem os números que são fixos, que eles vão falar da sua essência, da sua característica lá de personalidade. Tem os números que são cíclicos, então cada fase da vida a gente também passa por outros momentos, outras energias. Então, de 0 até 28 anos é o ciclo formativo, Então é de 0 a 29, 28, de é para 0 a todo 28 mundo. De 0 a 28 é um ciclo. Isso, é um ciclo, que é a formação, é quando você se desenvolve, é quando você, né, aprende até o começo da vida adulta. De 29 até 56 tem o ciclo produtivo, que é onde você vai construir, é o mão na massa, é onde você começa o teu propósito. Depois de tudo que você aprendeu, né, se Sim. ferramentou de tudo, é onde você vai começar essa sua entrega. E essa sua, né, a produção realmente falando. E a partir de 57 tem o ciclo da colheita. E aí também tem 3 números para cada ciclo Então que é também vão germinar, direcionar. crescer e dar os Uhum, frutos. Né? É a exatamente. fase da natureza. E também tem o ano pessoal, Uhum. que é um super direcionamento. Cada um vive o seu momento, dependendo do dia, né? Dia e mês que você nasceu, essa energia combinada com o ano universal vai te trazer o que você precisa fazer. Onde está o foco? Então a gente passa por ciclo de 9 anos, que nem o ano universal. Então, de 1 a 9, a gente está falando que a gente está universalmente no último ano, por isso que ele é um ano de fechamento, de encerramento e tem essa potência tão forte. Poxa, é um ano de conclusão de um momento ali. E vai Um começar ciclo de outro. 9 anos, né? E vai começar outro em E dois mil e vai vinte e hoje. seis. É por isso que a gente tem que fazer a lição de casa. Então vamos E, fazer por a lição de exemplo, casa, né? Ano 9, né? Vamos fazer a lição de casa, então, porque daqui a pouco eles, né? Ano 9, né? É... Qual é a energia desse ano? Qual é a energia do ano 9, né? Porque muita gente acha que no ano 9 é só encerramento. Mas ele tem. Qual que é a energia desse ano aqui? a primeira coisa tem alguns aspectos do ano 9. O ano 9, o número 9, ele é o número do amor universal. Ele é um número de espiritualidade. Ele é um número muito que traz a energia do coletivo, da empatia, da generosidade. Então, é como se fosse também um processo de despertar coletivo Por isso que é desse lado o de. pico da onda do despertar, é 2025, né? É assim, não dá mais Da terceira tempo. onda. Quanto Hum. tempo ainda você vai ficar, né,
com o olho fechado, vivendo aquela vida mais ou menos. Está na hora de mudar. A gente precisa iluminar, a gente precisa levar esse amor universal. Então, por exemplo, é sair do lado da competitividade e para o lado da colaboração, da associação, de fazer junto, de crescer junto, né? É o ganha-ganha. Então, são processos que o planeta está vivendo como um todo, de deixar o velho, que não serve mais, coisas antigas, paradigmas, né? Para essa transformação que vem. Né? Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando da vibração do amor. Então, como é que a gente acessa esse amor? O ano 9 também é esse convite para a gente olhar para o coletivo e para essa nossa conexão. O 9 é número de espiritualidade. Então, por isso que atenção ao teu sentir, praticar a sua espiritualidade, ter momentos, rituais de oração no seu dia, acende uma vela, faz uma meditação, se conecta com essa energia universal para que você receba as suas respostas, para que você saiba por onde começar. Porque às vezes a gente está tão perdido que a gente não sabe, né, Júnior? Sim, Poxa, o sim. que é o primeiro passo? Tem muita coisa ruim na minha vida, onde eu começo? Então a espiritualidade, eu falo que os teus anjos, os teus guias, teus mestres, eles estão do seu lado. A gente precisa abrir o canal. E quando a gente abre, eles vão te guiar. Eles estão E é um aqui. preparo para o próximo ciclo, né? Que vem um Exatamente. ciclo agora, né? 2026. Exatamente. Então, assim, tem esse lado da espiritualidade de 2025. O 9 também é um número de realização, tá? Então, concretização, coisas positivas. Quando você pensa, por exemplo, em tecnologia, inteligência artificial, quantas coisas novas estão, né, estão acontecendo também. Sim. Então, tem a ver com um processo de merecimento, de conquista, né? Para isso tá vindo, tá surgindo muito forte. E aí, o grande, né, recado de 2025 é finalização, fechamento. É balancete. O que é bom Balanço. fica, o que não é bom vai embora. Mais ou menos isso, né? E o 9 ele vem chacoalhando, porque tudo que não fez antes, agora surge. Então, quando você vê polarização, quando você vê crise, quando você vê guerra, quando você vê coisas de política, de economia, isso É, mostra essa tensão, né, que está acontecendo. porque não foi trabalhado lá Não foi atrás. feito, não foi trabalhado. Então, assim, agora é hora disso vir à tona. Então, o importante é, poxa, vamos estar preparado para o que está acontecendo fora, só que cada um tem que fazer o teu papel. Então, é uma oportunidade, um convite também para que cada um observe a sua vida. E 9 é assim, é um ajuste de rota. Poxa, o que que você quer para sua vida? O que que você quer que continue o ano que vem? O que que você quer que faça parte do seu próximo ciclo? Mantenha. Agora, se tem coisa que não tá boa, você precisa deixar ir. Você precisa de coragem para tomar atitude e fazer mudanças. Então, um recado muito importante do ano 9, Júnior, não é que você precisa ficar arrumando problema, pelo em ovo onde não tem, mas presta atenção e sente o que está incomodando, O que porque não dá dói. mais para postergar. É o momento de você sentir, por isso que a espiritualidade é fundamental, entendi o que está acontecendo e Sim. como é que eu vou agir. O 9 é mão na massa, você precisa tomar atitude. E o muito importante também desse processo é que se a gente fica preso em coisas do passado, o novo não vai chegar para você. Então, ele também é um ano para que você olhe para feridas emocionais, para coisas de passado, porque você precisa desapegar. É um ano libertador. É um ano que ajuda a se libertar para aquele que entendeu qual é a força. Então, ele é um ano que vem ajudar a se libertar dessas, né, dessas coisas que não fazem mais parte e que estão atrapalhando a vida, Você para sabe que o que novo possa surgir. ajuda a libertar é um jeito até bonito de falar, porque o ano 9 ele não é tão bonzinho assim. O ano 9 ele É, vem. não, que se não for para amor, vai pela dor, né? Então, ele é um ano que vai. Que pode ser É o, muito duro.
Ele pode Pela te dor, né? fazer Porque os outros anos veio pelo amor, né? Quando chega no 9, ele fala: bom, irmão, já que não foi pelo amor, vai ter que ser agora pela dor. tá na hora de você fazer. Exatamente. Mas Mas o mesmo principal. assim, ainda depende da pessoa, né? Do livre-arbítrio da pessoa. Porque ele pode vir chacoalhar, 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 mas tem gente que, mesmo chacoalhando, se agarra no problema, né? Se agarra Resiste. naquilo e fica, né? Resiste, resiste, não solta. Só que daí o que acontece? Ela vai ter Começa mais um consequência na vida, ciclo. ela vai ter consequência na vida dela. Começa Sim, a afetar até o físico, né? Então, a numerologia fala isso também. Quando a gente fica vibrando o lado negativo, se você está pegado num problema, se você está resistente à mudança, preso lá, na dor, depois de um tempo, isso começa a refletir em sim. você. Seja, né, O vem através de corpo doença, vem através de físico, mal-estar, vício, depressão, ansiedade, porque o teu a corpo não gente vê bastante, né, sustenta. no Curate. O corpo não Né? sustenta mais aquilo. Só que isso também é uma forma de trazer um despertar. Quantas pessoas não despertam através de uma doença, por exemplo? A maioria. A maioria na dor. Né? Em algum tipo de dor, né? Em algum tipo de dor, Mas exatamente. as grandes dores não é, aí já não é a maioria, mas muita gente, né? Num trauma grande, numa dor muito grande que fala, perdi o chão e aí elas E encontram o não, chão de novo. e não deixa de ser uma oportunidade. Ou eu acho que Por- todo problema é uma oportunidade, né? O problema não é Mas um sabe, problema, ele é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, né? isso eu acho que é uma outra, talvez uma das grandes chaves assim do autoconhecimento, é a gente conseguir entender que tudo que acontece com a gente é fruto da nossa energia, do que a gente vibra, do que a gente plantou. Sim. Então, é entender que o que está acontecendo, né, é sair do papel da vítima, é encarar aquilo como, poxa, o que que eu vou fazer dessa situação para eu crescer, para me desenvolver? E eu E acredito, hoje a agora, gente. por exemplo, nós estamos, né, dentro do ano, nós temos Uhum, também os meses. Então, por sim. exemplo, agora nós estamos no ano 9 universal, que é 2025. Mas aí nós também temos mais uma combinação que é outubro, que é o mês 10, que é um. Né? Uhum. Novembro, que é o mês 11, mas É também um dois. mais um é 2. E É aí dois, é depois nós isso temos mesmo. dezembro. Cada mês vai também trazer a sua própria energia, e Então, isso combinado com o ano. Então, cada então mês, né, agora é a dependendo sua parte, que agora é a sua parte. dependendo Como do é? ano que a gente está, outubro Então, tem uma energia diferente. então Então, qual é a energia, então, 2025, ano 9 com outubro, ano um? É mês um, né? a gente veio, né? O ano 9 ele tem uma combinação super rara, que só acontece literalmente a cada 9 anos, que é cada mês tem a sua própria energia. Então, Ah, porque ele é janeiro teve. 9, né? É, Ele é um coringa, né? isso, ele é o Então, Coringa. mês 10 é o 10, é o um mesmo. Isso, então a gente teve Né? janeiro, foi o mês um, né? E agora está se repetindo. Então a gente veio dessa trajetória toda, né? Desse caminhar do ano, com o ápice em setembro, que foi o mês 9, onde a gente teve uma triplicidade com essa energia, né? Dia, mês e ano. Ou seja, foi o grande momento ali de chacoalhão, de, poxa, não fez até agora, aproveita. Foi um mês realmente que mexeu É, o bastante. portal 999, né? E agora a gente está no mês um. O um, ele vai falar para que você olhe para você dentro desse processo, porque um é o eu, um é o individualismo, um é a coragem. Então, o que que eu falo? Tudo que você percebeu, você já sabe que você precisa mudar. Acho que as pessoas, nesse momento do ano, elas já entenderam quais são as áreas da vida delas que precisam de mudança. Outubro vem com uma energia mais de prática, de racionalidade. O número um é um número bastante racional. É Então ação, né? coloque. É ação, exatamente. É atitude. E assim, um é ninguém vai fazer por você. Então é o momento de você tomar as rédeas da tua vida e dar esse passo. E uma coisa importante, Júnior, às vezes a gente não consegue fazer todas as mudanças do dia para noite, Sim. mas se planeja para isso. Começa a pensar como que você vai, por exemplo, fazer uma transição de trabalho. Não gosto do que eu faço, mas eu não consigo mudar agora, eu preciso me planejar. Mas já começa no paralelo
a Já entra desenhar. em ação Isso, encontrar um plano B, né? isso. Encontrar algo que, né, Então, vá outubro, substituir. até final de outubro, é um mês talvez que seja importante que a gente seja um pouquinho mais egoísta, porque precisa pensar na gente, para fazer todas essas limpezas. O um é o eu, é ficar um pouquinho sozinho também, é se recolher talvez um pouco. Quem ainda Solitude. não sabe, faz, né, meditações, por exemplo, pede ajuda, pede esses insights e traz essa força interior. Não duvida do seu potencial e dá o passo, tá? Aí a gente vai para novembro. Novembro, portais 11 do 11 são portais muito poderosos também. Sim. 11 é o número de espiritualidade. Então, novembro vai vibrar essa energia bastante forte. São dois números de espiritualidade, tanto 11 quanto 9. Então, aqui é o momento de também aproveitar e se conectar muito. E aqui, Júnior, espiritualidade, cada um, gente, da forma que quiser. Não tem receita de bolo, não tem regra. Não precisa ir em algum lugar. Você pode ir se você quiser. Mas é muito mais você com você mesmo, nas suas atitudes, no seu pensamento Sim. e um momento de serenar a mente. Então, em novembro, é importante que a gente traga esse respirar, pausar e vamos limpar a conexão para que você escute. E cuidado com esse lado energético, porque o 11 tem muito a ver com reciclagem de energia. Então, você pode, por exemplo, ficar mais denso, mais carregado. Então, faça processo, se cuide energeticamente. Um reiki, por exemplo, ou acende uma vela, imagina, né? Pede para aquela vela te limpar, te purificar. Pode Faz usar uma cristais, harmonização. ervas, uma harmonização, enfim. E novembro também traz a energia do 2. E 2 é paciência. Não queira interferir. Tudo que você processou, agora é o momento de você internalizar. Não queira interferir demais. Talvez você precise mais de Espera que o negociação. universo agora, tudo que você deu início no É, ano um, no mês um, desculpa, o 2 é aquele que fala assim, irmão, calma, agora deixa o universo trabalhar um pouco é. para que as coisas aconteçam. Tem uma analogia É mais boa. ou Pega o menos isso. reminho, pega o remo do seu barco, puxa o remo para dentro e E fala, deixa eu ir um deixa pouquinho a água com a fluir. maré me levar um pouquinho, porque agora eu vou dar um pouquinho de trabalho aí para o universo, para as coisas acontecerem, para que eu quero essa energia reverbere, vamos dizer assim, né? Isso. E como o 2, ele também é o número da parceria, da união, talvez você tenha que colocar pontos finais ou você perceba coisas com relacionamento e também com sociedade. Sim. Às vezes, sociedades, coisas que não fazem mais sentido, grupos que você pertencia e você percebe que não tem mais a sua energia. Como Hum. 9 é finalização e 2 é parceria, pode trazer reflexões importantes Ah, em então relação a pode ser em isso. um ano 9 regido com o mês Uhum. 2, pode ser que ali dá para olhar alguma parceria, a finalização dela. Já, se Isso. não tiver bom, se tiver. Se não tiver Tanto pode bom, ser parceria, relacionamento. isso. Pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser uma sociedade, pode ser alguém que você trabalha ali, que você percebe coisas. Então, fica atento a isso. Mas, ao mesmo tempo, não é para fazer nada abrupto, é para ter jogo de cintura. Consciência. Ó, Isso. repara, Vai devagar. repara. Isso. É. E aí a gente entra em dezembro. E dezembro, né? Daí o 12, energia do 3. 3 é expansão, crescimento e tem muito a ver com comunicação. Aqui, eu acho que um reflexo muito importante para refletir é como que você tem se comunicado com o mundo, como que você tem se expressado. Você consegue colocar a tua voz no mundo? Sim. E o 3 ele traz a energia da leveza. Então, assim, o ano que talvez tenha sido mais carregado, dezembro já vem aliviando um pouco e trazendo a necessidade de você não se cobrar demais, não ser duro demais com você. Então, para quem fez a lição de casa, ele já vai ser um mês, inclusive, né, quando a gente fala de final de ano, festa com fraternização, 3 é o número da festa. 3 Sim. é o número, né, poxa, vamos estar com os outros, vamos se divertir, vamos, né, agregar. Então,
Esse lado de comunicação é fundamental, de autocuidado. Então, traz esse olhar para você. Você tá bem com você mesmo? Tá se cuidando? A sua saúde tá como? O 3 tem muito a ver com bem-estar, E com autoestima. qual o lado negativo do 3? O lado negativo, e aqui pode pegar bastante, é irresponsabilidade, imaturidade. Sabe criança birrenta que não quer ver a verdade e fecha o olho e fica num mundo paralelo, não querendo enxergar o que está acontecendo? Então aqui Aí pode ir para festa, ir para droga, ir, tipo, fazer coisas que vai pro oba-oba. disfarcem o que precisa ver, mas ele está muito ocupado com o oba-oba que É, ele mesmo vai. está causando para não ver, Isso muitas né? vezes as pessoas usam como uma máscara, né? Como uma Sim, forma sim, sim. de evitar assumir realmente responsabilidade, e aí fica imaturo, fica infantil mesmo, sabe? São pessoas que não querem Sim, crescer. Então, poxa, depois de tudo que a gente viveu em 2025, é um momento de amadurecimento, de assumir o teu sim. papel de adulto. Poxa, quem você é? E aqui uma coisa importante, Júnior, você passou por todos os seus traumas, teve todas as suas carências, cada um passou pelos seus. Mas hoje a gente é adulto, a gente é responsável pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Então, a gente sabe quanto que afeta a nossa vida se você, por exemplo, teve um abandono de pai, de mãe, teve, né, falta de carinho, agressividade. Tudo isso trouxe você em quem você é hoje. Isso te formou, isso te fortaleceu de alguma forma. Ah, Então, com tudo você é isso, resultado disso, né? é o que você vai fazer de melhor com quem você é. Né, as nossas vivências nada é por acaso. Você não nasceu na Não dá família que para você lapidar um diamante acariciando. Ele vai tomar umas pauladas daqui, né? Vai ter que a lapidação, ela é dura, porque tem que lapidar para que ele se torne um diamante, senão ele é uma pedra. E a lapidação não é né? Não é ali devagarzinho, ai, vai, né? É uma lapidação. É o que acontece com a gente. Nós estamos sendo lapidados de acordo com o nosso diamante, né? Do Uhum. que nós precisamos para que nós nos tornemos esse diamante. Então, um veio mais empedrado, o outro veio mais com, né? Um lado aqui, um lado ali. Então, tudo que nós passamos na vida é uma lapidação, né? E aí é como se esse final de ano fosse exatamente esse convite para que a gente entendesse tudo isso, assumisse então essa nossa responsabilidade, essa maturidade e esse poder de transformação da nossa vida, que ele é só nosso. Ninguém pode fazer por você. E é um Ninguém. mês ótimo que antecede um ano que vai entrar 2026, que se você não entrar com essa maturidade aí, é um ano que vai te pegar, né? Mais ou menos isso, né? 2026 É vem um com ano energia né? de renovação, né? Aí esperado, né, coisas novas. A gente entra num novo ciclo. Né? Você fala Sim, bastante sobre isso também, então é um ano que vem com uma energia de motivação, só que a gente também vai ter que tomar cuidado com todos os lados sombra do número um, que tem a ver com ego, que tem a ver com autoridade, que tem a ver com excesso de poder, com esse lado da ganância. Então quando a gente fala de energia universal, nosso planeta ele está vibrando bastante nesse lado negativo. sim. Mas aí esse lado da proteção. Poxa, a gente entende o externo. Só que eu me protejo, eu me blindo, eu faço É, o o meu papel. externo é o que entra, agora o que a gente faz no interno é o que reverbera para nós. Como é que nós vamos pegar essa energia que é do começo? Porque tem gente que não tá nem aí, não vai começar nada, vai começar na mesma e vai. Agora, como nós, é o que eu entendo, né? É o que eu faço. Como é que eu vou pegar essa energia? Que eu vou fazer esse ano para que eu possa usar de melhor essa energia? Né? Sabendo que ela é uma energia que ela vem para isso. Eu tenho que Uhum. tomar cuidado com o autoritarismo, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Mas é uma energia que vai me ajudar. Ah, então é um ano que eu vou ter inícios de novos projetos. Eu sei que é ano que eu só investir em coisas novas, eles tendem a dar mais certo, que é o ano né? É o ano do começo, é o ano de Esse é o novas ano do começo. ideias, novos Eu acho que começos. no coletivo vem muita coisa nova no nosso externo, porque a gente tem o nosso ano pessoal também.
Então sim. tem energia de fora, mas cada um tem o Não, aí é seu uma ano. combinação, né, toda, né? Aí é uma matemática, porque eu posso estar, por exemplo, no ano 5 dentro de um ano universal 1. Então, para mim, vai ser um ano de mudanças. Ou quem tá, tem muita gente que está sincronizado com esse ano universal. Aí potencializa ainda mais essa energia. Mas o ano Entendi. 1 vem exatamente com, poxa, depois dessa maturidade, depois de você entender, depois de você resolver as coisas que você não quer, ou pelo menos se planejar para isso, assume as rédeas da tua vida. Assume o teu Sim. poder. Para de achar que você não é ninguém, que você não pode. Quem tá ouvindo isso, quem sente isso dentro de si, que é muita gente, tá, Júnior? Muita gente não Imagina, você confia no atende seu um monte de potencial, gente, né? mas muita gente. E as pessoas, elas duvidam, e elas não dão início, e elas ficam presas. Só que enquanto você tá com esse pensamento, a sua vida, o que que acontece? Vai acordar amanhã de novo, achando que não é capaz, vai olhar no espelho, vai se achar feio, vai se achar Mais um dia. incompetente. É mais um dia. Ou, na verdade, é menos um dia, Menos né? um dia de Menos um dia. oportunidade. Ah. Menos um dia de vida útil, menos um dia que poderia ter sido um dia maravilhoso, é menos um dia, né, que você poderia aproveitar a vida da forma melhor, né? E para quem está escutando a gente aqui, a primeira coisa é parar de repetir essas frases que a gente insiste em repetir para a gente mesmo. Não sou bom, Esse eu não pens... mereço, Quando né? começar a vir esse tipo de pensamento, inverte ele. Eu sou capaz, eu mereço. Mesmo não acreditando, tá? Porque isso no nosso encontro. Espera que ela volta, tá bom? Espera que ela volta, tá bom? E eu vou fazer umas perguntas, tá bom? Daqui a pouco eu tô olhando aqui, tá? Não pense que eu... Tá de volta. Não, mas Mas eu esse. acho importante essa parte, né, do autoconhecimento, do conhecimento, essas perguntas que a gente tem que se fazer. Eu acho que é o que eu falo, né? A gente tem que começar a lidar conosco, né? Fazer essas perguntas, né? Viver, é o que eu falo, tem que viver o hoje. Quando você começa a viver o hoje, aí você fala, papai, deixa eu fazer aqui as perguntas. Como é que eu estou vivendo? Como é que é o meu hoje? Porque o cara que fica preso no passado ou fica jogando para o futuro, ele não vive nada, ele não vive no passado, né? Quer dizer, ele só carrega o passado, o presente dele não existe, porque ou ele está no passado, ou ele está no futuro, e o futuro também não existe, porque o futuro que ele está projetando é ele que está projetando. Ele acaba não fazendo algumas perguntas importantes. Como é que é meu dia? Como é que foi meu dia? O que eu vou fazer hoje? Como eu posso ser uma pessoa melhor hoje? O que eu vou trabalhar hoje? É o que você falou. Liga o piloto automático, acorda, escova o dente, faz a mesma coisa. E É, depois vai dormir à noite falando assim, ai, podia ter querendo um resultado diferente, né? A regra é simples, se você fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. não, não tem dúvida nenhuma. Mas você sabe que estou pensando aqui, o Júnior, uma coisa muito interessante que a gente falou no começo, que é trazer humanidade para tudo isso. A gente fala, só que na nossa vida pessoal, não sei você, mas eu também tenho as minhas questões, as minhas dificuldades, Ah, às vezes, de fazer lógico, uma coisa. Então, eu também assim, tenho. Eu vivo também o processo, né? Todos nós vivemos, todos, né? todos nós, a gente Vivo, está claro. dentro desse processo e é uma constante. Então, A é se gente, reconhecer dentro talvez nós disso, tenhamos, Júnior. por ter esse conhecimento e por estamos mais tempo também na jornada e trabalhamos com isso, nós temos umas ferramentas, a gente tem consciência disso. Porque tem gente que não tem consciência, né? Então, Mas as coisas acontecem. Eu tenho que lidar com coisas todos os dias. Você também, né? e aí Somos o que acontece? humanos, né? E você falou uma coisa muito importante. A gente tem as ferramentas. E é isso que o autoconhecimento traz. Ele te traz formas de você sair desse lugar de dor ou de confusão mental mais rápido. Não é que a gente não entra neles. A gente entra, mas, poxa, você Sim, sabe o que você vai respira, fazer. vai. Não, e eu acho assim, né? Eu acho, não, eu tô vendo, eu sinto isso e vejo todos os meus alunos, né? Quando você entra nesse trabalho de iluminação que você falou, você, assim, você tem as ferramentas, você sabe usar as ferramentas, então tudo se resolve mais fácil, né? Quando você tem a ferramenta e você sabe usar a ferramenta, aquilo que você tem que resolver fica mais fácil. Por isso que eu falo Não, sempre, né? O conhecimento e a prática, o fazer é a ação, né? Nós temos que fazer.
Ninguém vai fazer por nós, ninguém vai pegar no colo. Então, quando nós começamos a fazer, é prática, nós vamos fazendo, vai sabendo lidar. Quando você enfrenta uma situação, alguma coisa, você já não tá, você já está preparado para aquilo. Não é que nem um guerreiro. Se você treina, na hora que você vai para a guerra ou que acontece alguma coisa, cara, você sabe guerrear. Se você não faz nada e de repente você vai se joga na guerra, cara, você vai para aprender a guerrear no meio da guerra é mais complicado, né? Então eu acho que né, a numerologia, essas ferramentas, nós temos as terapias que eu falo, às vezes a pessoa não consegue fazer tudo sozinho. Hoje, cara, quanta ferramenta que nós temos. Cada terapia que tem por aí, não é? Cada ferramenta maravilhosa. E Teta não para de Healing, surgir, tem cada né? vez Teta mais. Healing, constelação familiar. Nossa, tem cada coisa aí, mesa radiônica, mesa disso. Olha, né? E a gente que conhece muitas pessoas, porque, para quem não sabe, a Carol também trabalha, né, no Curat. Não tanto agora, né? Porque ela está bem ocupada, mas ela trabalha. E lá nós somos em 450 membros que trabalham, né? São 450 membros. Cara, o que tem de membro ali que é terapeuta ou que tem técnicas, meu Deus do céu. Uma mais linda que a outra, uma mais eficiente que a outra, e são muito eficientes, né? A gente vê ali que, É né, fundamental a resultados gente. incríveis, E cada né? ferramenta vai te Tem, trazer algo diferente. tem algumas perguntas aqui, Carol, que assim, não muitas, mas tem uma pergunta que eu sei que ela é muito interessante, porque já me fizeram bastante pergunta. Que é assim, essa numerologia que nós estamos falando, ela vem do calendário gregoriano. Mas esse calendário não é o calendário natural, né? Então, Nada a ver tá com tudo isso. errado. Por que Essa então a gente segue, né? Já que, né? Vamos explicar. O calendário gregoriano, ele surgiu depois, ele é muito diferente, né, do calendário natural da Terra. Uhum. Então, a pergunta que fizeram aqui, que eu sei, que eu vi, né, mas eu não ia te interromper, já que o calendário gregoriano, que é o que nós seguimos, não é o calendário natural da Terra, por que funciona? Por exemplo, né, no calendário mês Uhum. 9, setembro, não é o Uhum. mês 9. No calendário original, setembro é o mês 7. Né? Uhum. Agosto, Sim. eu sei, é assim por diante, né? Então, como é que a gente explica isso? A numerologia ela é uma ferramenta assim. Aqui eu aplico a de Pitágoras, tenho vários tipos de numerologia. Pitágoras estudou durante quase 30 anos o efeito dos números, né? E ele, né, desvendou o Eu estou falando mais universo. do mês e do ano, porque, tipo, o do nome e da Uhum. data de nascimento não é, né? São números que são a somatória e o nome é o nome. Eu estou falando mais o mês, por exemplo, né? Que mês de setembro, a gente fala que é o mês 9, mas o mês de setembro original é o mês 7. Olha, Júnior, essa pergunta eu vou ter que fazer uma pesquisa, porque aí você me pegou. Como é que, eventualmente. Mas eu vou te Ah, responder. então responde, então vai. Olha lá, já tem a Porque, resposta, gente. não, porque nós temos uma massa crítica. Porque quando nós estudamos a física quântica, nós estudamos que a energia ela Sim, é moldada pelo observador. Então, sim. a energia que existe é uma energia universal. Só que quando a massa crítica olha para a energia do mês de setembro e considera o mês de setembro o mês 9, Uhum. essa energia ela é moldada para a energia do mês 9 e não É o do mês 7. coletivo, é a força do coletivo. É É quando a a gente. força do observador, e nós somos o observador. Então, esse mês ele carrega essa energia porque nós, seres humanos, determinamos que esse mês tem a energia 9, porque nós acreditamos que ele é o mês 9, pela massa crítica toda. Aham. Entendeu? Se nós acreditássemos que ele fosse o mês 7, essa energia ia ser moldada para a Para o energia mês. do mês 7. E aí o outro mês seria o 8, o ciclo não mudaria do 1 ao 9. Mudaria uma Seria um época, ajuste. um ajuste em cima de uma linha de tempo que é imaginária. Né? Se nós olharmos, é uma linha de tempo Uhum. imaginária. Você pode fazer assim, você pode fazer assado. Né? Então, porque eu fui pesquisar.
né? Porque eu fui pesquisar, porque já me pegaram, porque como eu falei do calendário maia, eu Aham. falei, eu fiz, né, uma live falando sobre isso, e eu vi que até eu me perguntei, porque quando você estuda, né, e eu estudei para poder fazer a live, e aí eu me peguei também, falei, nossa, meu, mas se o cara, se o 7, se setembro é 7, mas a gente considera como 9, por que que Uhum. acontece isso? E quando eu fui estudar, a resposta que veio foi exatamente isso, porque nós acreditamos e atribuímos o mês de setembro Uhum. como o mês 9. Porque esse, Não, faz muito sentido. Tudo é energia. então Então, nós encaramos ele, então ele se tornou o mês 9. Para nós, assim como o outubro é o 10 e o 11, se a gente encanar aqui todo mundo que ele é o mês 5, assim e a será. massa crítica ele vira a energia 5 e está tudo bem, porque nós moldamos a energia. Mas nós vamos ter depois o 6, o ciclo não muda de 1 a Uhum. 9. Ele continua, só vai mudar, né? Até porque é nome, né? Sim, com Setembro é um certeza. nome, né? Sim, Era o sim. mês 7 no calendário antigo. E por que era o 7? Era o setembro, entendeu? Então era o que era É isso aí. atribuído. Então Obrigada. essa Aí, é a mais um resposta. conhecimento. A gente está sempre aprendendo, pessoal. Tá bom? E a Gisele colocou uma coisa aqui também, porque fala, quando o 11 é 11, muita gente fala que não pode somar um com um é 2, tem que considerar ele como 11, né? Mas pode, não Na pode? verdade, Ele tem duas forças, são consideradas as duas energias. as duas Tanto o energias, a do 11 11 quanto a do 2. e o 22 é a mesma coisa, E que o também 20, é ela outro número colocou mestre. aqui, o 11 e o 22. Então, eles são duas energias, eles carregam a energia do 2 e a energia do 11, eles se combinam, Exatamente. São né? números É mestres que isso? têm energia própria, e aí são os dois números de espiritualidade, inclusive, e são sempre considerados assim. Isso. Ah, isso. Então, meu, né? Aí estão falando aqui, né? A Sandra tá falando Quem Somos Nós, que é um vídeo, né? Um filme chamado Quem Somos Nós. Tá? Então, que é muito legal. E é tão legal porque esse foi o livro que mudou minha vida. O livro. Porque depois nasceu o filme. Mas o primeiro livro que eu li, que mudou a minha percepção, que mudou a minha chave, foi o livro Quem Somos Nós. Que na verdade não tinha em português, era um livro em inglês, que na verdade chama-se What the Blimp Do You Know? Quer dizer, o que nós sabemos? Né? Quem somos nós ficou o tema em português Uhum. bonitinho, né? Que foi a tradução do livro What the Blip Do You Know? Assim, que porra que nós sabemos, né? Então, tipo, a gente não sabe nada. Que é o que ele explica a física quântica, que a bola não é a bola, que a bola batendo não é a bola batendo. Aí explica a dupla Fender, explica do observador. É um dos maiores livros para quem quer iniciar, né? Na física quântica, para entender a energia, e é grosso, né? Tenho até ele até hoje. E eu tinha ele em inglês, só depois de muito tempo ele foi para o português, que aí virou Quem Somos Nós, que aí fica mais bonito, né? E depois foi feito um filme, um filme não, um documentário, né, sobre ele, que é o que ela Uhum. está falando aqui. Que E legal. foi muito marcante para mim, porque ele foi a minha virada de chave. Tem O muitas original, o da pessoas Blip do We Know. que, através de um livro, Um livro. Esse acordam. aí, nossa senhora, esse aí me deixou louco. Tem percepções muito importantes. E é curioso como esses livros eles caem na hora certa, né, Júnior? Às vezes você até ganhou Nossa, de presente, só que você não lê. E aí, de repente, você vai não, lá e lê olha, aquilo e é naquela hora que então que precisava ela ver. falou aqui, meu, então assim, ele é muito legal, é um filme, né? Porque ele Uhum. é o livro versão vídeo, né? Sim. E aí quem tem era mais ou menos isso assim, que realmente, né, aqui é do 11, né? 11 11, 22 22, aquele do que eu sei, porque sempre falam nisso do gregoriano, né, do calendário. Então, o que Isso mais aí. tem? E aí, lógico, né? Quem quer ter alguma coisa, fala com a Carol aí, viu?
A Carol que entende. Eu entendo Passa a só bola. o superficial, né? Eu entendo só o básico. Quem faz toda a combinação, essas combinações eu não. Essas combinações quem faz é a Carol, para mim, né, Carol? Quem faz meu mapa é ela, quem, né, meus numerológicos, se é isso, se é aquilo, outro, né? Que o meu O é mapa um, eu realmente tenho ele um, tenho tem. três, tenho quatro, tem sete. Eu E tenho é a combinação de tudo isso que vai trazer exatamente quem você é, porque me cada número ajudou se muito desde o relaciona, início, né? cada Nossa, me ajudou posição muito. vai falar uma coisa diferente também sobre você. É. Muito legal, viu, Carol? Então, a Carol é a grande responsável por eu entrar no Curat. Se eu dei um salto na minha vida, na espiritualidade, na prática, a culpada é ela, viu? Ela é culpada de ter me levado para o Curat, né? É Você sabe que eu culpada de guardo ter isso no meu falado. coração, né, Júnior? Eu tenho É, um carinho assim muito grande, porque quando eu conheci o Júnior, gente, eu falava, gente, o Júnior e o Ronaldo, eles precisam se conhecer. nossa, foi um encontro de Eles irmãos, né? Nós somos como estão irmão hoje, falando a mesma coisa. né? Foi muito E legal. aí, eu queria falar o seguinte, né? A gente já está nos finais, mas como a gente está falando de Curat, então eu tenho uma coisa muito legal para a gente colocar aqui. Que eu vou colocar agora, Carol. Deixa eu botar aqui. Agora, dia 19, nesse próximo domingo, nós vamos fazer um workshop, né, que chama Despertar do Novo Humano. Esse workshop vai ser, né, está sendo organizado pelo Lalo, vai estar eu, o Carlos Torres, vai estar o Luiz Lalo, vai estar o Ricardo Zovaro, vai estar o Fernando Machado, vai estar a Vivi. Então, assim, só tem os caras fera que nós vamos fazer palestras, né, cada um com um tema, dentro do Despertar do Novo Humano. E todo esse evento que nós vamos fazer, toda a arrecadação vai direto para o Curat. Nós estamos fazendo um evento para arrecadar, para ajudar as pessoas com um tema tão importante, né? Um encontro para a gente expandir a consciência. Nossa, vamos ter ali coisas muito importantes, né? Sendo faladas com pessoas, né, que têm uma energia muito grande. E nós resolvemos fazer um evento desse, onde 100% de tudo que for arrecadado, né, dos ingressos, é uma doação que nós estamos fazendo para o Curat. Então, se você está em São Paulo, vai ser em Alphaville, aqui, né? Já é São Paulo, né? Alphaville a gente fala do jeito que está, já é São Paulo. É Alphaville. Começa às 8 da manhã e termina às 7 da noite. Nós vamos ter o coral do Curat, nós vamos ter, né, todos esses palestrantes de peso lá. A gente vai, né, fazer uma coisa, até o Pai Nosso em aramaico. Então, para você que quer passar o domingo tendo um conhecimento, uma expansão da consciência, com, né, todo mundo aí muito bom no que fala e em conhecimento, e ainda assim estiver fazendo, né, uma doação, porque 100% do dinheiro que você vai gastar no seu ingresso, que também é um valor muito baixo, né, para ter todo mundo aí, se você pagar R$ 297 é muito pouco, né? Por mais nós resolvemos fazer para que seja acessível para todo mundo, né? E 100% do dinheiro será doado. Nós vamos doar para o Curat, que além de todo o trabalho, né, o Curat atende mais de 30 mil pessoas por ano. Além disso, ele também tem toda a sua parte social, né? Tem sopão, tem para as crianças carentes, tem para as mulheres, né? Incentivo para as mulheres que são vulneráveis. Então, o Curat, ele é muito mais do que esses 30 mil pessoas que nós tratamos por ano, né? Então, fica aqui o convite para vocês, né? Já está com os ingressos aí já terminando, mas vim aqui falar para vocês. E eu vou estar ao vivo, vai ter livro. Acho que o Carlos Torres vai ter todos os livros dele, que são incríveis. A gente vai autografar também no intervalo. Então, venha passar o domingo com a gente, né? Eu vou deixar o link na descrição aqui desse encontro com a Carol, para que vocês, né, possam conhecer-nos pessoalmente, né, e aproveitar aí também fazer, né, a sua parte dos dois lados, né, do seu aprendizado e da sua doação. Então fica aqui. E mais um recadinho para vocês, né? Eu estou com as matrículas abertas da escola, é a última turma de 2025,
da Escola Tocha, onde você tem todo o meu conhecimento, mais as práticas, mais comunidade. Então, para você que está na expansão da consciência, no despertar, não quer ficar sozinho por aí, pegando conhecimento e desconhecimento, informação, desinformação, que é tudo em um lugar só, numa plataforma, né? Então, acompanhe, as matrículas abertas ficam aí não sei quanto tempo, até o final do mês, talvez, mas a gente tem um número limitado e a última turma. Então, se você quiser aproveitar o final do ano para ter o conhecimento, as ferramentas adequadas, saber colocar elas, estarem com pessoas que estão despertando para começar 2026, essa é a última oportunidade do ano. Talvez a gente só abra a próxima turma ou em janeiro e fevereiro de 2026, mas a gente não tem data ainda. Então aproveitem, tá bom? Deixa eu voltar aqui com a Carol. Deixa eu voltar aqui. E aí, Carol, muito obrigado. Eu quero que você faça a divulgação que você quiser do seu canal, que eu já está aqui, carolgraber.numerologia, e também, se você tem curso, né, para eles entrarem em contato com você. Uhum. Deixa eu só falar uma coisinha antes, rapidinho. Quando você fala pode tanto falar o do que você Kuret, quiser, minha querida. tanto do Kuret quanto da Tocha, é tão bom a gente estar entre pessoas que falam a mesma linguagem. Esse lado da comunidade, de ter essa troca, ter amparo, ter sustentação, ter com quem conversar. O Kuret para mim foi muito isso, estar com pessoas que também falam, né, as loucuras que a gente fala. Às vezes a gente não consegue falar com ninguém, né, família. Então é Sim. muito Por isso que eu bom. E o criei a Kuret é escola, isso. né? Também na Pois é, escola é tudo louco, tudo junto. a gente adora. Eu falo que tudo que eu não quero é ser normal nesse mundo, né? Que bom que eu me Não, considero uma. o normal deste mundo aqui, eu nunca mais quero na minha vida. Não, Porque o pois é, normal que eu desse mundo falo. aqui, para mim, ele não serve. Você sabe que meus filhos me chamam meio de maluca, de, né, É desses normal. temas. E eu falo, graças a Deus, é isso mesmo, é isso que eu quero. Então, pode Mas, deixar bom, aí as suas, né? bom, rede social Carol Rede. Graber, carolgraber.numerologia, no meu Instagram principalmente. Meu site é carolgraber.com, lá tem informação. Eu tenho tanto mapa individual, leitura completa, quanto um mapa da alma, que é um curso onde no coletivo eu ensino as pessoas a interpretarem o mapa delas, que também traz uma forma diferente de você se conhecer. Fevereiro do ano que vem vai ter curso de numerologia, nem está nem anunciado ainda, mas tem muita coisa vindo. Então entra lá, me Mas acompanha. hoje tem o da alma, é onde O elas mapa da alma, eu aprendem a vou abrir fazer. mais uma turma até o final do ano. Tem uma lista de espera no link da bio lá Então, se elas do entrarem Instagram. lá, chama Mapa da Alma, aí elas se inscrevem para uma lista de espera para que elas Isso, possam depois fazer. E aí exatamente. ela aprende os números, a somar o número da isso, somar o nome, somar a data de A pessoa vai nascimento. receber um PDF com todos os números principais e ela vai receber exatamente uma condução, né, comigo, de explicar quais são os números, como é que ela vai entender, como é que ela vai interpretar aquilo. Porque A muitas vezes a gente. interpretação que é importante. Porque o Porque a gente número o cara muitas põe na internet e sabe, vezes mas a sabe. interpretação é Que faz diferente. toda a Eu diferença, já. na verdade. Ah, Faz eu toda a sei, porque quando eu diferença. fiz com você fez toda a diferença para mim, mesmo sabendo. É. Né? Porque a interpretação, né, Então é é isso. Então, muito mas tem muita pessoal e coisa é muita nova energia da vindo. pessoa, né? É isso aí. É única. E a combinação de cada um dos números também. Ai, que legal. Então é isso aí, Júnior. Obrigada. Adorei nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer Nada, estar com você. vou trazer você no começo do ano, que nós vamos falar exatamente a energia de 2026, porque a gente vai conseguir projetar os meses. A gente faz alguma projeção, tipo, primeiro semestre, segundo Legal. semestre, quais são os meses que realmente, dentro desse ano 2026, quais são as tendências, né? A gente faz alguma coisa, né? Que eu acho que é muito importante. Eu gosto de sempre começar o ano, né? Porque o que eu faço e Uhum. sempre dá certo, mas eu não tenho tanta expertise como você. Mas esse ano eu fiz, falei, ó, 2009 vai ser 2025 vai ser isso, ano 9, meu, se prepare para isso. Cara, e assim, tá, tudo bateu muito. Né? Vem batendo assim, né? Falando, nossa. E eu, todo janeiro eu faço. Todo janeiro eu faço. Mas dessa vez eu vou contar com você, porque aí nós vamos fazer uma coisa mais incrível ainda, mais assertiva, porque a gente vai, né? Você sabe que o Colocar ano, aí uma coisa esse, diferente.
Esse planejamento do ano, eu falo que é como se você tivesse um guarda-chuva para enfrentar uma, né? Você sabe que vai ter uma tempestade, você tá lá com o guarda-chuva, tá preparado para o que Não, vem. não tem que Então saber o faz que vai muita diferença. acontecer, né? Ah, nós estamos no mar. Cara, não dá para você sair no mar. Ai, não, não. Nós vamos ter que saber o que vai acontecer, qual é a lua, qual é a maré, qual é o vento, o que está entrando, o que não está entrando. Porque eu velejei muito tempo na minha vida, Carol. Eu fazia longas viagens de veleiro grande, né? Uhum. Cara, se a gente não soubesse tudo, e ainda assim, às vezes pegava a gente no meio do mar, assim, uma tempestade com onda e tal. E a gente tem que, não dá para parar, não dá para falar assim, ah, não, a gente tem que fazer. E indo tendo todo esse conhecimento. Então a gente tem que entender que vão ter essas energias e que se nós soubermos, né, o que vem pela frente, e nós conseguimos nos preparar, não só nos preparar, quando a gente fala nos preparar, as pessoas falam, ah, vou me defender. Não, não. É se preparar para surfar a onda, para aproveitar as energias. Né? Uma energia que vem desse jeito, eu vou aproveitar, vou tomar cuidado aqui, mas eu vou aproveitar, eu vou tomar cuidado com o negativo, mas eu vou aproveitar o positivo. Mais E ou menos isso. o ano que vem, esse vai ser o recado. Atitude. Essa é a mensagem que eu Já vou deu trazer. spoiler, hein? Já deu spoiler. O ano que vem Não, é ano que atitude. vem, gente, o que não pode é ficar parado olhando o barco passar. Isso não Vai vai poder ano apanhar. que vem. Não, você vai Não, apanhar. Vai apanhar. O vai. ano que vem, o ano que vem não é que você vai ver o barco passar. Ah, eu só vi o barco passar. Não, se você não tomar uma atitude, Te o barco atropela. vai dar nas suas pernas. Não é isso? Vai ser É. isso aí. É, não dá. A gente está no momento agora do planeta que não dá mais para ficar nesse lugar. A gente tem que realmente. É o despertar coletivo, é a transformação. Sim. Vamos fazer o nosso papel para a gente poder ficar aqui, né, Júnior? Atitude. Vamos lá. Obrigado, Carol. Um beijo. Beijo. Beijo nos Beijo filhos. enorme. Eu tô te esperando lá no Curat. Combinado. Tá bom. Trabalhar, viu? É isso aí. Tá bom? Tchau, Beijo, tchau. viu, Carol? Tchau. Beijo. Pessoal, gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Você viu que, meu, ela é muito especial e olha, ela entende muito, viu? Né, eu conheci a Carol, né? Porque fez. Não, eu não tinha amizade com ela e não conhecia antes a Carol. Eu acabei conhecendo exatamente pela profissão dela e ó, por termos afinidade, né, por termos muitas coisas, acabamos nos tornando amigos e né, ela me levou para o Curt, mas nosso primeiro contato foi exatamente porque ela era uma profissional extremamente né, habilitada e capacitada em que né, nos contatamos no profissional, né? E ela faz meu mapa e é sempre muito assertiva e crescendo muito, né? Eu conheci a Carol há um ano e meio atrás, ela tinha 2 mil seguidores, né? E eu acho que ela está com mais 100 mil seguidores. Isso tudo no orgânico, no trabalho. Ela é muito batalhadora, muito merecedora, né? Não é fácil para uma pessoa ser tão profissional como ela, com 3 filhos, separada, né, tendo que cuidar de 3 filhos. Então, assim, né, vale muito a pena vocês sigam a Carol e fiquem né, atentos com o que ela está fazendo, tá bom? Esse mapa da alma aí, ó, se você souber o seu caminho, é um mapa. É o que eu falo, né? A minha escola é um mapa, o curso de expansão da consciência é o maior mapa que tem em conhecimento, em saber, né? História. E aí a Carol pode ajudar vocês nesse mapa pessoal que são os números, tá bom? Então fiquem com Deus, aproveitem e espero se vocês estiverem em São Paulo, né? Vamos lá no domingo, dia 19, tá bom? Para que a gente possa aproveitar juntos e ajudar o Curat também, né? Uma casa de luz, como todas as casas, depende de doação, depende de ajuda, né? Tem os seus custos lá, mas é um custo bem alto, então a gente faz bastante coisa. E eu, Carlos Torres, Fernando Machado, Ricardo Zovaro, Lalo, a Vivi e todos os outros nos dispusemos a fazer um super evento de palestra num auditório muito legal em Alphaville, com tudo 100% de doação. Então, venha fazer parte disso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E se você está buscando um lugar, que nem a Carol falou, a Escola Tocha está te esperando.
tá bom? Venha fazer parte, né? Enfrentar esse mar sozinho não precisa, né? Não precisa, tá bom? Tem um clique, também tem um link lá, você clica e você leia o que você vai aprender, leia os conteúdos, né? Que você vai ver que vale muito a pena, um investimento é praticamente irrisório perto do que você vai ter de retorno, tá bom? Então, um beijo, pessoal, e nos vemos, né, em breve.